Três visitantes de mundos distantes cruzaram nosso sistema solar. Três mensageiros das estrelas que desafiaram tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Esta é a história dos únicos objetos interestelares já detectados pela humanidade e dos segredos que eles trouxeram consigo. O primeiro visitante, 19 de outubro de 2017. O telescópio Pan-STARRS no Havaí detecta algo impossível. Um objeto se movendo a uma velocidade impossível, em uma trajetória que nunca retornaria ao Sol. Seu nome: Oumuamua, o mensageiro que chega primeiro em havaiano. Mas Oumuamua não era apenas interestelar. Era bizarro. Com 400 metros de comprimento e formato de charuto, 10 vezes mais longo que largo, nunca tínhamos visto nada assim. Sua superfície avermelhada, marcada por bilhões de anos de radiação cósmica, girava violentamente, variando seu brilho 10 vezes a cada 7 horas. E então veio o mistério que dividiria a comunidade científica. Oumuamua começou a acelerar, sem motivo aparente. Uma força invisível o empurrava para longe do Sol. Comportava-se como um cometa, mas não tinha cauda. Não tinha coma. Nenhum rastro de desgasificação. Em 13 de dezembro de 2017, o maior radiotelescópio da Terra apontou para Oumuamua. O projeto Breakthrough Listen acumulou 90 terabytes de dados em 2 horas, varrendo bilhões de frequências de rádio. Procuravam por um sinal. Qualquer sinal. A essa distância, poderiam detectar até a potência de um celular comum. O resultado? Silêncio absoluto. Nenhum sinal artificial foi detectado. Mas a análise completa ainda não terminou. 3 das 4 bandas de frequência ainda estão sendo processadas até hoje. Oumuamua passou a apenas 38,6 milhões de quilômetros do Sol, mais perto que Mercúrio. A temperatura era infernal. Pesquisadores estimam que ele perdeu 95% de sua massa por sublimação. Mas mesmo assim, permaneceu intacto. Nenhuma fragmentação. Nenhuma ruptura. Hoje, Oumuamua está além de Plutão, viajando a 38 km por segundo em direção à constelação de Pégaso. Em 2038, cruzará a heliopausa, a fronteira final do nosso sistema solar. E nunca mais será visto. Mas deixou uma pergunta que nunca será respondida: o que realmente era aquele objeto? O cometa destruído, 30 de agosto de 2019. 2 anos após Oumuamua, um astrônomo amador na Crimeia detecta o segundo visitante interestelar, 2I Borisov. Desta vez, não havia dúvidas. Era claramente um cometa, com coma brilhante, cauda majestosa e comportamento previsível. Borisov era diferente de Oumuamua em tudo. Seu núcleo tinha quase 1 quilômetro de diâmetro, o dobro do tamanho. Era uma bola de neve suja clássica, gelo, poeira e compostos orgânicos. Sua coma era dominada por monóxido de carbono, muito mais abundante que água, uma composição estranha, mesmo para cometas. 7 de dezembro de 2019. Borisov atinge seu periélio a 300 milhões de quilômetros do Sol, 2 vezes a distância da Terra. Uma passagem segura. Ou assim pensávamos. Março de 2020. 3 meses após o periélio, o telescópio Hubble captura algo assustador: Borisov estava se desintegrando. Seu brilho aumentou drasticamente. Grandes quantidades de poeira e gás escapavam do interior. O cometa estava morrendo. O núcleo se dividiu em 2 fragmentos principais, separados por 180 quilômetros. O calor solar evaporou os compostos voláteis, alterando seu equilíbrio estrutural. A estrutura porosa permitiu que fissuras se propagassem rapidamente. Borisov não sobreviveu à sua jornada. Aqui está o paradoxo que desafia a lógica: Borisov passou 8 vezes mais longe do Sol que Oumuamua. Oumuamua sobreviveu a temperaturas infernais a 38 milhões de quilômetros. Borisov se desintegrou a 300 milhões. A distância não importava. O que importava era do que eram feitos. Hoje, os fragmentos de Borisov continuam sua jornada além de Netuno, dispersos e invisíveis, retornando ao vazio interestelar de onde vieram.
Um cometa que viajou trilhões de quilômetros apenas para se destruir tão perto de seu destino. O visitante ativo, 13 de setembro de 2024. O sistema Atlas detecta o terceiro visitante interestelar da história, C2024S1, ou simplesmente 3I Atlas. Pela primeira vez, detectamos um objeto interestelar com meses de antecedência antes do periélio. Finalmente, teríamos tempo para estudá-lo. E 3I Atlas revelou algo extraordinário: a maior concentração de dióxido de carbono já observada em um cometa, 8 vezes mais CO2 que água. Níquel ionizado sem presença de ferro. Cianeto detectado. Um perfil químico que desafia tudo o que conhecemos sobre cometas. Mais estranho ainda, 3I Atlas começou sua atividade a 6 unidades astronômicas do Sol, onde a luz solar é fraca demais para sublimar gelo de água. Algo mais estava acontecendo. Algo que não entendemos completamente. 29 de outubro de 2025. 3I Atlas atinge seu periélio a 203 milhões de quilômetros do Sol, entre as órbitas de Terra e Marte. Cientistas temiam fragmentação. A estrutura porosa e baixa densidade o tornavam vulnerável. Mas 3I Atlas resistiu. E então aconteceu de novo. Assim como Oumuamua, 3I Atlas apresentou aceleração não gravitacional no periélio. Uma força misteriosa alterando sua trajetória. Coincidência? Ou evidência de um fenômeno que ainda não compreendemos nos objetos interestelares? 24 de outubro de 2025. África do Sul. O radiotelescópio Mercator aponta para 3I Atlas. E pela primeira vez na história da humanidade, detectamos sinais de rádio de um objeto interestelar. Frequência: 1,6 GHz. As linhas de absorção de hidroxila em 1665 e 1667 MHz. A assinatura química da sublimação do gelo. Quando o gelo na superfície do cometa vira gás, os radicais hidroxila absorvem essas frequências específicas de rádio. É como uma impressão digital química do espaço. Mas antes que teorias conspiratórias surgissem, não é um sinal alienígena. É a voz natural de um cometa. A primeira vez que ouvimos um visitante de outro sistema estelar através de ondas de rádio. Uma janela completamente nova para estudar esses mensageiros cósmicos. O astrofísico controverso A.V. Loeb notou algo peculiar: 3I Atlas estava alinhado a 9 graus da direção do famoso sinal UAU. De 1977, o único sinal potencialmente alienígena já detectado. Coincidência? Provavelmente. Mas a ciência próspera nas coincidências que investigamos. Agora, em dezembro de 2025, 3I Atlas se aproxima da Terra a 270 milhões de quilômetros, sua maior aproximação em 19 de dezembro. A sonda JUICE da ESA está capturando imagens detalhadas. Em março de 2026, a sonda Juno da NASA tentará detectar novos sinais quando o cometa passar por Júpiter. Comparações e mistérios: 3 visitantes. 3 destinos. 3 lições sobre a diversidade do universo. A distância do periélio não determina a sobrevivência. Oumuamua sobreviveu a 38 milhões de quilômetros. Borisov se fragmentou a 300 milhões. 3I Atlas resistiu a 203 milhões. O que importa não é o calor que enfrentam, mas do que são feitos. Composição vence distância. 2 dos 3 visitantes, Oumuamua e 3I Atlas, apresentaram acelerações não gravitacionais. Forças que não deveriam existir alterando suas trajetórias. É um padrão? Ou apenas coincidência em uma amostra de apenas 3 objetos? Oumuamua veio da direção de Vega, na constelação de Lira. Borisov de origem desconhecida. 3I Atlas da direção de Sagitário, perto do centro da Via Láctea. Cada um trouxe química única, forjada em sistemas estelares que nunca veremos. Em 2025, o Observatório Vera C. Rubin inicia operações. Com seu espelho de 8,4 metros, poderá detectar dezenas de objetos interestelares por ano. O que pensamos ser extremamente raro pode ser surpreendentemente comum.
Estima-se que existam 10.000 objetos do tamanho de Oumuamua apenas na órbita de Netuno. 3 mensageiros cruzaram nossa vizinhança cósmica. Um misterioso objeto rochoso que acelerou inexplicavelmente. Um cometa tradicional que se autodestruiu longe do perigo. E um visitante químico extremo que nos permitiu, pela primeira vez, ouvir um objeto de outro sistema estelar. Eles levantam mais perguntas que respostas. Por que Oumuamua acelerou? Por que 3 e Atlas têm química tão extrema? Quantos outros estão cruzando nosso sistema solar invisíveis, não detectados? Estamos na aurora de uma nova era. Cada novo visitante interestelar é uma cápsula do tempo cósmica, trazendo segredos de sistemas planetários distantes. Química impossível. Física estranha. E talvez, apenas talvez, respostas sobre como não estamos sozinhos neste universo vasto e misterioso. 3 visitantes. 3 mistérios. E uma certeza: o universo ainda tem muito a nos ensinar.